Dia 23 de agosto de 2007, a Rádio UFSCar inicia agora em São Carlos a sua primeira transmissão, operando na frequência modulada em 95,3 MHz, a 150 watts de potência, sobre o prefixo ZYU 757, canal 237, uma concessão da UFSCar por meio de sua Fundação de Apoio Institucional. Há exatamente 15 anos, a Rádio UFSCar começava sua primeira transmissão. A emissora educativa da UFSCar entrou no ar depois de 7 anos de um esforço coletivo de vários profissionais da universidade. Na minha primeira gestão, já na pró-reitoria, entre 96 e 2000, já se falava de rádio, mas a decisão de tentar implantar realmente uma rádio aqui na UFSCar foi tomada na primeira gestão do professor Oswaldo Barba, e aí contamos muito com o apoio de uma deputada federal, a deputada Yara Bernardi, que é de Sorocaba, que posteriormente nos ajudou muito com a implantação do campus de Sorocaba. Mas ela foi decisiva nas negociações com o Ministério das Comunicações para que a gente pudesse conseguir ter a rádio. O processo de concessão não é um processo simples, embora muita gente consiga as concessões, para a universidade não foi um processo simples, levou bastante tempo, tanto é que a outorgação só veio em 2005, né? E a rádio só veio a funcionar a partir de 2007. Né? Eu acho que a rádio, enfim, ela trouxe uma nova perspectiva de comunicação para São Carlos, para a região. Acho que faz um trabalho de vanguarda, a qualidade musical é muito importante, o apoio à música independente, aos músicos da região também são muito importantes. O fato de se fazer esses editais para a comunidade poder participar em programas. 95,3 FM, escute diferente. Você ouviu Mamum de Rubel Aposta. Um ótimo dia, você está sintonizado na Rádio UFSCar, 15 anos no ar. Chegando o céu, varanda suspensa. O desejo de se criar a Rádio UFSCar começou quando a programação que a universidade mantinha na Rádio USP precisou ser interrompida. Mariana, como é que surgiu a ideia, né? O sonho de se ter uma emissora de rádio própria? Nasceu em grande medida de um trauma. A saída, a exclusão, na verdade, da equipe da UFSCar, da comunidade universitária da UFSCar, da Rádio USP, aquela época mantida pela Fundação Teodoreto Souto, foi muito repentina, sem explicação, e naquele momento, então, uma reação foi pedir a concessão. É claro que esse é um processo demorado, mas imediatamente nós já começamos um processo de construção de uma Rádio UFSCar. E pensava-se que mesmo que não houvesse a concessão, ela seria uma web rádio, por exemplo, algo que nascia essa ideia da web rádio naquele momento. Para pensar esse processo de construção, foram criados grupos de trabalho e foi a Mariana Pezzo, hoje diretora do Instituto da Cultura Científica da UFSCar, quem coordenou esse projeto. Havia uma clareza grande de que nós precisávamos pensar junto com a comunidade que rádio é essa, por que a gente quer uma rádio para a Universidade Federal de São Carlos e como que essa rádio se insere, inclusive, no movimento pela democratização da comunicação, da cultura e também do conhecimento no Brasil. Então, esses grupos trabalharam, se eu não me engano, por mais de um ano. Eles envolveram todas as categorias, então docentes, técnico-administrativos, sobretudo muitos estudantes, e vários deles, inclusive, isso marcou bastante a formação, a gente tem esses depoimentos, e nós ficamos em 3 grupos de trabalho, então o grupo de trabalho conteúdo, o grupo de trabalho de tecnologia e o grupo de trabalho de estrutura organizacional administrativa, trabalhando para pensar essa rádio. E eu entendo que a rádio passou por várias transformações ao longo desses anos, mas que os princípios definidos naquele momento continuam presentes. Nesses 15 anos, uma das principais marcas da Rádio UFSCar é essa aqui, o espaço na programação para os artistas independentes e de vanguarda, que muitas vezes não têm lugar nas mídias tradicionais. Hoje, a Rádio UFSCar coloca no ar, de hora em hora, composições de cantores, músicos e bandas, desde aqueles que estão no início da carreira até os mais consagrados, de São Carlos e região e de outros cantos do país.
O Escute Diferente é a nossa marca, então esses artistas encontram sim na rádio um espaço, mas desde o ano passado a gente está garantindo que toda hora tenha um artista local, regional ou nacional independente, que é um espaço onde o artista apresenta o seu som e o ouvinte conhece a música dele. Então isso tem sido um resultado muito bacana, recebemos músicas do Brasil inteiro e é isso, é uma coisa simples que a gente pode fazer, mas que tem um resultado muito legal e que eu acho que dificilmente outras rádios, seja no Brasil ou no mundo, têm essa política de manter, pelo menos de hora em hora, um artista local ou independente. Passando para cumprimentar a Rádio Fiscar pelos seus 15 anos. Durante esse período nós fomos agraciados por uma programação ampla, diversificada e de qualidade. Deve-se salientar também o papel importantíssimo da rádio na divulgação do trabalho de artistas independentes, como eu. Portanto, parabéns pra você. Beijão. Com bons amigos ao nosso redor, a vida é sempre melhor, é ou não é? Eu sou Rodrigo Zanck, cantador, compositor e violeiro, e a Rádio Fiscar sempre foi um espaço importante na divulgação, não só do meu trabalho, como de todos os colegas artistas e músicos. Então, a gente também se sente parte desses 15 anos. Olá, pessoal da Rádio Fiscar, aqui é Maria Butcher, eu sou cantora e compositora da cidade de São Carlos e venho aqui para parabenizar a Rádio Fiscar por tudo que ela faz pela nossa comunidade. Arte, cultura, informação, maravilhoso, perfeito. E para mim, como cantora, posso estar lá divulgando o meu trabalho, mostrando as minhas composições, mostrando as minhas músicas. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada, Rádio Fiscar, e parabéns pelos seus 15 anos. Além de dar espaço para as produções independentes e de vanguarda, outro grande princípio da Rádio Fiscar é a participação da comunidade com programas selecionados por meio de chamadas públicas, o que torna a programação mais diversa e plural. Desde do comecinho da rádio, a gente sempre teve essa abertura para a comunidade, seja no formato de coprodução, que é quando a rádio produz junto com programadores independentes, com pessoas normais, vamos dizer assim, e também programas independentes que são produzidos por conta própria e achavam na rádio, e sempre encontraram na Rádio Fiscar esse espaço para ser veiculado. Mas desde 2015 a gente já tem regulamentado isso através de chamadas públicas, que permite que seja democrático, que amplie o leque de opções de programas e que estimule as pessoas também a fazer projetos. Ao longo desses 15 anos, a emissora de rádio educativa também se concretizou como um polo de formação de profissionais de comunicação. O Daniel Roviriego hoje é coordenador do editorial de aplicativo da TV Brasil da rede EBC de comunicação. Ele concluiu a graduação em imagem e som na UFSCar e foi o primeiro técnico de áudio da rádio. Eu acabei fazendo essa função da coordenação de áudio, né? Ou seja, a gente estabelecer ali o estúdio de gravação, como os programas iam ser gravados, né? Como que a gente ia finalizar, que formato que a gente ia finalizar os programas, como é que a gente ia inserir para dentro do sistema de automação. Como as playlists, né, são gerenciadas no dia a dia, como é que a gente faz a transição de uma playlist para o dia seguinte, né, para a gente não parar a rádio no meio da noite. E eu fui responsável também pela implementação do sistema de automação, que é usado até hoje, né, o Rivendell. Atualmente, Daniel trabalha com Video on Demand, fazendo o gerenciamento de conteúdos do aplicativo TV Brasil Play, e destaca a importância da formação que teve na Rádio Fiscar para a evolução na carreira. Após minha formação foi meu primeiro emprego, né? Acho que criou vários alicerces profissionais para mim, né? Esse período na rádio, né? A gente pôde vivenciar algo que nem todo profissional tem a oportunidade, né? De realmente começar um projeto do zero e ter a liberdade que a gente tinha aí para fazer isso, né? A Rádio Fiscar também foi um grande alicerce profissional para Yasmin Miller, que passou pela MTV, pela Deezer e hoje é gerente regional de negócios e operações do Spotify na América Latina. Yasmin começou como estagiária na Rádio Fiscar. Era incrível porque você sentia que você estava construindo a rádio realmente junto com o pessoal que fundou, né? Era um momento muito
muito forte da música independente no Brasil. A rádio era muito ousada nesse sentido, né? Sempre se colocou muito como um espaço de descoberta. E aí eu acho que para quem estava começando a carreira dentro da música, realmente foi um terreno muito, muito fértil de pesquisa, de descoberta, de entender o que era a música brasileira naquele momento, especialmente no ângulo da música independente. Yasmin trabalhou por 2 anos como estagiária e depois assumiu a gerência de programação. E ressalta como a Rádio Fiscar foi uma importante escola na formação profissional dela. Eu que não sou de São Carlos, não sou nem de São Paulo também, sou de Fortaleza e cheguei e entrei nesse turbilhão trazendo o background que eu tinha. Então isso foi realmente muito, muito rico assim, para desenvolver uma visão de curadoria e de programação, que fosse um pouco distante do que talvez eu aprendesse se eu estivesse num lugar, sei lá, nos grandes centros, numa revista, que é uma visão muito, muito enviesada e até, acho que um pouco elitista, assim, de o que a curadoria tem de papel, assim. Eu acho que a rádio tinha uma lógica muito democrática, muito de descoberta, muito de abrir os ouvidos mesmo, toda essa lógica do escute diferente naquela época. E isso acho que me formou muito como uma pessoa que trabalha com curadoria e programação até hoje. Rosa é uma mulher que sabe o que quer. E para que cada vez mais outros ouvidos pudessem ser abertos e para oferecer mais oportunidades de escutar diferente, é que a Rádio Fiscar desenvolveu projetos que ganharam destaque no cenário artístico. Um deles foi o Sintonizando, realizado em parceria com o Sesc e que trouxe para São Carlos, em 2014 e 2015, grandes artistas da nova música brasileira. Desde o início, a gente entendeu que o papel da rádio, uma vez que ela tocava, né, diariamente essa nova cena da música brasileira no rádio, no FM, a gente entendia que a gente precisava ter um papel de, pelo menos, incentivador ou estimular que a cena local vivesse também, presenciasse ao vivo essas artistas e conhecesse o show. A gente entendeu que a gente também, como rádio, poderia fazer uma curadoria. Foi aí que veio uma parceria super legal que a gente teve com o Sesc, né, com o projeto Sintonizando. E a gente entendia muito nessa época que a gente precisava fechar o ciclo, né? Porque o ciclo de inspirar e realmente conseguir ter essa ação transformadora para a comunidade local, né? Inspirar e conectar também era a proposta do Festival Contato, com 8 edições realizadas pela equipe da Rádio Fiscar. A Rádio Fiscar ela iniciou num processo muito rico de conexão dos projetos de extensão de cultura, né, no momento ali no começo ali em 2005, desde 2005, 2006 e 2007, antes mesmo dela entrar no ar, onde a gente teve uma sorte grande de ocupar o mesmo prédio, né? No começo da implantação da Rádio Fiscar, a gente tinha o Lab e a CCS depois de um tempo foi para lá também, e o Cine Fiscar ocupando o mesmo ambiente. A gente entendia que esses projetos precisavam se fortalecer trabalhando junto. Né, e foi uma forma muito orgânica que surgiu o nome, inclusive, quando a gente olhou, que a gente falou, não, a gente podia criar um evento onde a gente anualmente pudesse tanto mostrar o que a gente está fazendo, mas trazer para São Carlos o que é referência para a gente, né? O tipo de debate, as inovações que estão acontecendo nacional e internacionalmente. E aí surgiu o nome Contato. Intervenções em espaços públicos, ações como Saia para Jantar e a Feira da Economia Solidária. O Festival Contato tinha como principal característica ser um evento multimídia, com apresentações de artistas que despontavam no cenário musical independente no Brasil e na América Latina, além de ser palco para nomes consagrados como Tom Zé. O cantor e compositor foi uma das principais atrações da primeira edição do festival. Olá, pessoal querido aí da UFSCar. Minhas participações no festival daí, aqui é o Tom Zé. Minhas participações foram muito compensadoras artisticamente, a produção colaborando para a eficiência do espetáculo, o público muito receptivo, como se o palco e a plateia fosse uma coisa só, e as emissoras educativas como a UFSCar têm um papel indispensável na vida brasileira. São sementes de conhecimento brotando, criando laços de cultura. Não podemos prescindir das emissoras educativas. UFSCar, parabéns pelo aniversário de 15 anos, que esse tempo se multiplique por muitos e muitos. Estamos aqui ouvindo e comemorando.